Fala, futuro investidor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Jonathan Azeredo. É um prazer ter você aqui. No vídeo de hoje, eu vou falar da parte técnica. Eu vou começar a gravar alguns materiais educacionais a fim de te ajudar. Algumas pessoas estão entrando em contato comigo, querendo saber sobre os meus treinamentos, sobre o grupo de sinais. Porém, o que eu tenho visto são pessoas que nunca tiveram contato com o mercado financeiro, que não conhecem a plataforma, não sabem nada de gráfico. Então, a fim de ajudar essas pessoas, ou até mesmo pode ser o seu caso, a fim de te ajudar, eu vou começar a gravar alguns vídeos educacionais. Esses vídeos vão conter alguns assuntos básicos, portanto, se você tem um pouco mais de experiência, eu peço que você releve o vídeo que eu estou gravando, porque existem pessoas que não conhecem nada e eu vou dar atenção a essas pessoas também. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar de gráfico. Vou falar exatamente do gráfico que nós vamos trabalhar, qual a interpretação desse gráfico, e você vai conhecer um pouco mais, vai expandir o seu conhecimento sobre o mercado financeiro. Então vamos começar. Tipos de gráfico. Veja bem, você tem que entender que existem vários gráficos no mercado financeiro, porém eu vou falar um pouco de cada um, pelo menos de 3 especificamente, e vou me aprofundar no gráfico que nós vamos utilizar no dia a dia. Basicamente, vamos começar falando do gráfico de linha. O gráfico de linha é um gráfico simples, ele não possui muita informação, então um preço é interligado no outro. Quando você fizer o cadastro na plataforma, que você tiver o primeiro contato com a plataforma, o primeiro gráfico que vai aparecer para você é o gráfico de linha. Nós vamos olhar lá na plataforma para você saber, para você ver na prática como que vem. Então, agora nós estamos na plataforma. Quando você fizer o seu cadastro, quando você abrir o gráfico pela primeira vez, o gráfico que vai aparecer para você é igual a esse. Esse gráfico nós não vamos utilizar para as negociações. Por quê? Porque ele não possui informação suficiente. E aí, aonde que você vai trocar esse tipo de gráfico, né? Você vai trocar exatamente aqui, ó, nessa aba que está aqui, ó. Aqui, nessa parte aqui, nós temos algumas ferramentas, vamos dizer que alguns atalhos para você trocar o seu gráfico, para você colocar as linhas que você vai traçar no seu gráfico, para você utilizar algumas ferramentas, mas enfim, será aqui, ó, nessa partezinha aqui da plataforma que você vai clicar para trocar o gráfico. Depois do gráfico de linhas, nós temos o gráfico de barras. Esse gráfico ele já possui 4 informações que nós vamos precisar para utilizar no mercado financeiro. Só que ainda assim é um gráfico confuso. Vamos olhar lá na plataforma. Então, como eu falei, nós estamos aqui novamente na plataforma. Você vai clicar exatamente nesse cantinho que está aqui para trocar o gráfico de linha. E nós vamos colocar nesse momento o gráfico de barras. Então você vai clicar aqui. Aqui ó, tem um gráfico de barras. Veja que é um gráfico bem esquisito, tá vendo? Ainda assim ele possui 4 informações que nós vamos utilizar dentro do mercado no dia a dia. Mas nós não vamos utilizar esse tipo de gráfico. Então agora eu quero te apresentar o gráfico de candlesticks. Esse é o gráfico que nós vamos utilizar no dia a dia nas negociações. No Brasil o pessoal fala que é barra, no Brasil o pessoal fala que é vela, não importa. O que você precisa saber é que esse gráfico é o mais utilizado no mundo e é esse gráfico que nós vamos utilizar no dia a dia. Quais as informações que nós temos desse gráfico? As barras verdes mostram o período de valorização do preço e as barras vermelhas mostram o período de desvalorização do preço. Vamos lá na plataforma para você ter noção, para você olhar como é que é. Então, novamente, estamos aqui dentro da plataforma. Você vai trocar de gráfico novamente. Aonde que você vai trocar de gráfico? Aqui, ó, nessa abazinha aqui, ó. Você vai clicar nela, vai aparecer 4 opções. Você vai colocar aqui na parte velas. Aqui você pode colocar as barras dessa maneira que está aqui, preenchida por dentro.
Ó, a barra vermelha está preenchida, a verde está preenchida. Você pode colocar, por exemplo, desse jeito que está aqui, desse jeito, as barras verdes, elas só ficam verdes na borda e as barras vermelhas ficam preenchidas. Vale ressaltar que você pode colocar essas barras na cor que você desejar. Então vamos imaginar que essa barra verde aqui, por exemplo, que é o período de valorização do preço, você quer colocar de amarelo. Não tem problema. Você poderia clicar aqui e colocar ela de amarelo. As barras vermelhas, que são o período de desvalorização do preço, você também não quer vermelha. Você quer, por exemplo, branca. Não tem problema. Você pode personalizar na cor que você quiser. Só que a cor que é mais utilizada no mercado financeiro é justamente dessa forma aqui assim, ó. Dessa forma você consegue visualizar que verde é o período de valorização, período de dinheiro entrando. E vermelho é o período de desvalorização, de queda. Então fica mais fácil você interpretar, né, visualmente. Outra coisa que vale ressaltar, independente do tamanho da barra, ela possui a mesma informação. Então eu tenho aqui uma barra verde, uma barra pequena em relação a essa barra que está aqui. Qual a diferença de uma para outra? Significa que esse período aqui, onde eu tenho uma barra maior, o preço valorizou mais. E nesse período aqui, o preço valorizou menos em relação a essa barra que está aqui. A mesma informação vale para as barras vermelhas. Vamos procurar aqui. Está aqui, ó. Eu tenho aqui uma barra vermelha. E aqui eu também tenho uma barra vermelha. Novamente, qual a informação? A informação é que nesse período aqui o preço desvalorizou mais. E nesse período aqui o preço desvalorizou menos. Vamos voltar lá para o slide para a gente continuar a aula. Então, dando continuidade. Formação do candlestick. Basicamente, independente da cor do candle, independente que seja um candle de alta ou que seja um candle de baixa, ele provavelmente vai ter sombra superior, provavelmente ele vai ter sombra inferior. Veja bem, no meio aqui destacado de azul, isso aqui leva o nome de corpo. Então, todo candlestick ele vai possuir um corpo. Outra coisa, a sombra, como é conhecida, sombra superior e sombra inferior, no Brasil, como o pessoal gosta de dar nome a tudo, o pessoal fala também que é pavio ou caldo. Então, se você ouvir algum termo desse tipo, está se referindo justamente a essa parte aqui do candle. Vai estar falando da mesma coisa. Todo esse contexto que está aqui, sombra superior, sombra inferior, corpo, leva o nome de candlestick ou vela, como você já sabe. Até aí tudo bem. Só que você precisa saber que necessariamente ele não tem que ter sombra. Um candlestick ele pode aparecer para você dessa forma, sem nenhum tipo de sombra. Ele pode aparecer para você somente com sombra inferior. Ele pode aparecer para você com sombra superior. O candle de baixa, ele pode também aparecer para você com sombra inferior ou com sombra superior. Ou também, por exemplo, ele pode aparecer para você sem sombra. Tudo isso tem uma interpretação. Nós podemos identificar uma barra e dela extrair informação de força compradora, força vendedora, fraqueza por parte dos compradores, fraqueza por parte dos vendedores. Veja bem, eu recomendo, eu vou lançar a aula ainda só de candlestick, só da formação dos candlesticks. E eu recomendo você assistir essa aula quando você receber essa aula no seu WhatsApp ou através de um amigo. Por quê? Através da interpretação dos candlesticks, você consegue entrar nos melhores lugares e consegue ter mais eficiência nas suas operações. Então eu recomendo você assistir essa aula quando eu lançar. É uma aula mais detalhada e mais avançada, por isso que eu não vou falar disso hoje. Mas vamos prosseguir. Características. Quais são as características de um candlestick?
Então nós temos o candle, ele possui 4 tipos de preço. Ele possui a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima. Essas informações podem conter tanto no candle de baixa, tanto no candle de alta. Sempre vai ter no candle de alta ou no candle de baixa, não importa. São diferenciados por cores, como você já sabe, eu te mostrei na plataforma. E também você pode personalizar esses tipos de candle, como eu te mostrei na plataforma também. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui, eu coloquei aqui 4 preços: abertura, fechamento, máxima e mínima. O que tem em comum entre esses dois tipos de candle aqui? Lembrando, ressaltando, só para ressaltar, esse candle aqui de branco, que eu estou pintando aqui de verde, é o candle de alta. E esse candle aqui preto é o candle de baixa, representando um período de desvalorização. Lembrando, eu coloquei lá, personalização de cores. Então, nesse caso aqui, eles estão com outras cores. Mas, enfim, o que tem em comum entre esses dois candles? Independente que seja de alta ou de baixa, a máxima sempre vai ser na parte superior, nas extremidades do pavio, e a mínima, tá aqui, sempre vai ser as extremidades da parte inferior do pavio. Sempre, independente que seja um candle de alta ou de baixa. O que muda, na verdade? O que muda é o seguinte: o candle de alta, que é esse de branco aqui, a abertura dele é nessa parte aqui do corpo e o fechamento dele tá aqui é nessa parte aqui, na parte superior do candle. Por que isso? Vamos imaginar que aqui seja R$10 e que aqui seja R$20. Eu vou usar os mesmos valores para explicar os dois tipos de candle. O que aconteceu? Aqui em R$10 nós tivemos o preço de abertura. E o que aconteceu? Por ser um candle de alta, de valorização, o preço partiu dos R$10 e foi para onde? Foi para R$20, que é o preço de fechamento. Então o preço valorizou. O mesmo poderia acontecer com candle de baixa. Aqui era R$20 nesse ponto. E aí nós temos aqui a abertura, ele partiu da abertura e caiu até o quê? Até o preço de fechamento, que é os R$10 que eu coloquei aqui. Então ele saiu de 20, desvalorizou para R$10. Tá, mas eu poderia usar essa barra, né? Vamos imaginar, eu poderia usar essa barra no meu cotidiano? Sim. Vamos imaginar um imóvel. Vamos imaginar que você comprou um imóvel. Então você comprou um imóvel. Vou colocar o preço aqui, vamos lá, para você entender. Você comprou um imóvel por 200 mil. Tá aqui, 200k. Esse imóvel, você precisou vender esse imóvel algum tempo depois. Você precisou de dinheiro. E você chegou a colocar esse imóvel, por exemplo, por 150 mil. Tá aqui. E você não conseguiu vender esse imóvel. O que aconteceu com o bairro onde você tinha esse imóvel? O bairro, né, era um loteamento novo quando você comprou. Acabou que você não conseguiu vender esse imóvel por 250 mil. O bairro sofreu uma valorização por conta da infraestrutura, né? As ruas que não eram asfaltadas foram asfaltadas, melhorou a iluminação, saneamento básico. Então, o que aconteceu com esse imóvel? Esse imóvel valorizou. E agora, esse imóvel que você comprou por 200 mil, ele agora está valendo quanto? Ele agora está valendo 300 mil. Vamos botar aí, 300k. E você continua tentando vender esse imóvel. Você arrumou alguém, né, interessado nesse imóvel e você ofereceu a esse cara esse imóvel por 350 mil. Está aqui. Então veja que aqui nós temos 4 informações. Nós temos aqui, vou destacar aqui de preto. Nós temos aqui o preço de abertura, que foi o preço que você pagou nesse imóvel, 200 mil. Esse imóvel teve aqui na mínima, que foi 150 mil. Você estava querendo vender rápido esse imóvel. Acabou que você não conseguiu vender. O bairro valorizou. Esse imóvel seu também valorizou. Você arrumou alguém interessado e ofereceu por 350 mil esse imóvel. Só que essa pessoa chorou, falou que ia pagar à vista, falou que o imóvel não valia isso tudo.
e o que que você fez? Você fechou com essa pessoa a 300 mil. Então, nós temos o preço de abertura, foi quanto você pagou. Nós temos o preço mínimo, foi por quanto esse imóvel já teve. Nós temos o preço máximo também, que foi por quanto você queria vender para o cara. E nós temos, na verdade, o preço de fechamento, que é aqui, ó, a extremidade do corpo, que foi por quanto você realmente vendeu esse imóvel. Agora, como que seria utilizando, por exemplo, um candle de baixa? Vamos imaginar a mesma situação, o mesmo imóvel. Você comprou, tá aqui, você comprou esse imóvel, vou destacar de vermelho daqui. Você comprou esse imóvel por 300 mil. Aí você resolveu vender esse imóvel. O que que você fez? Você colocou aqui um preço máximo nele de 350 mil. Não conseguiu comprador. Aqui, no preço máximo, você não conseguiu comprador. E alguns meses depois, um ano depois, alguns criminosos colocaram uma boca de fumo na rua da sua casa. Então começou a ficar um bairro, virar um bairro violento, uma rua violenta. E o que que acontece com o seu imóvel? Ele desvaloriza. Isso mesmo. Ele desvaloriza, chegando aonde? Chegando aqui, ó, a 150 mil. Aqui, ó, 150 mil. E aí outros moradores começaram a ligar para a polícia, começaram a cobrar da polícia que o bairro estava ruim. Enfim, a polícia deu conta, botou a bandidagem para correr. O que que aconteceu com o seu imóvel? Ele começou a valorizar um pouquinho. E aí você arrumou alguém interessado em comprar esse imóvel e você vendeu esse imóvel por quanto? Por 200 mil reais. Tá aqui, ó, o preço de fechamento. Então, novamente, você comprou esse imóvel, né, por 300 mil, tá aqui. Vamos usar os mesmos valores. Esse imóvel teve a 300k, você querendo vender ele, não conseguiu vender. Depois que esse imóvel, de algum tempo, você com esse imóvel, infelizmente, o bairro ficou violento, esse imóvel desvalorizou, chegando a valer 150 mil. Porém, alguns meses depois, o imóvel começou a valorizar de novo, o bairro, por conta da prisão dos criminosos. E aí você conseguiu vender esse imóvel por 200 mil, que é o preço de fechamento. Então veja que, utilizando os mesmos valores para duas situações diferentes, eu consegui fazer o quê? Utilizar do gráfico de candlestick para te dar as informações, para explicar para você como que seria no cotidiano. Veja bem, antes de encerrar essa aula, se você quiser nadar entre os tubarões, é melhor você se tornar um deles. Eu sempre vou trazer essa frase porque eu quero que você sempre faça uma reflexão. Se você quiser ganhar dinheiro com o mercado financeiro, se você pretende um dia viver do mercado financeiro, eu recomendo que você busque conhecimento. O mercado não tem espaço para amadores. Veja bem, eu vou encerrar essa aula por aqui. Foi um prazer ter você comigo. Eu desejo um forte abraço. E veja bem, antes de terminar, eu criei um grupo no Telegram, um grupo de sinais. Se você não se encontra nesse grupo, entre em contato comigo. Na descrição do vídeo tem o número do meu WhatsApp. Vai ser um prazer trocar uma ideia com você. E eu vou te colocar lá no meu grupo de sinais. Então, lá no grupo de sinais, você vai estar interagindo comigo e com outras pessoas, vai estar recebendo sinais e sabendo pouco do mercado ou não sabendo nada do mercado, você vai conseguir fazer algum dinheiro. Então, novamente, eu agradeço a sua atenção, desejo um forte abraço e te aguardo lá no grupo de sinais.